Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Espírita. Hoje eu vou trazer para vocês a psicografia muito comovente e reveladora do ator José Wilker, onde ele menciona toda a experiência e sofrimento que passou no umbral, até ser resgatado por socorristas e ser levado até uma colônia espiritual, a Colônia Esperança, onde até hoje ele se encontra. Como teria sido o seu encontro com socorristas? Todas as mudanças que ocorreram? Como está hoje a sua situação na colônia espiritual? Essa psicografia foi realizada pela médium Jéssica Rodrigues, em um centro espírita na cidade de Sertão, no interior de São Paulo. Quando despertei do lado de lá, fui lentamente lutando contra a névoa que envolvia minha mente. A escuridão me envolvia por todos os lados, abraçando-me como um manto frio, e uma sensação de desorientação e desamparo tomou conta de mim, e eu me vi completamente perdido em um ambiente desconhecido. Enquanto minha visão se ajustava na penumbra, pude observar uma atmosfera densa e melancólica ao meu redor. Sombras dançavam no horizonte, criando figuras grotescas e distorcidas. O ambiente estava carregado de um silêncio pesado, interrompido apenas por sussurros ininteligíveis que ecoavam por entre os corredores sombrios. Minhas memórias recentes pareciam dissipar-se como fumaça, deixando apenas fragmentos vagos e confusos. O que havia acontecido? Onde eu estava? Essas perguntas ecoavam em minha mente, aumentando minha ansiedade e confusão. Uma sensação de desespero e solidão profunda começou a tomar conta de mim enquanto eu lutava para encontrar as respostas em meio àquela névoa de incertezas. À medida que meu sentido se adaptava à obscuridade, percebi que não estava sozinho. Olhares vazios me fitavam de todos os lados, como se espíritos perturbados habitassem aquele lugar sombrio. Suas expressões eram de sofrimento e angústia, refletindo a carga emocional que cada um carrega consigo. Eu sabia então que havia adentrado um lugar onde espíritos em desequilíbrio e afetados por suas próprias escolhas e ações encontravam morada. O peso das energias negativas e dos tormentos pairava no ar, envolvendo-me em uma aura opressora. Enquanto caminhava pelas estradas desoladas daquele lugar sombrio, podia sentir a tristeza e a dor se infiltrando em minha própria alma. As sombras sussurravam histórias de desesperança e arrependimento, ecoando pelas paredes invisíveis que nos cercavam. Era como se aquele lugar absorvesse todas as mágoas, remorsos e tristezas do universo, transformando-as em uma névoa sufocante. Minhas pernas tremiam, cada passo era um desafio, e eu ansiava por encontrar uma saída, por romper as correntes invisíveis que me mantinham prisioneiro naquele ambiente sufocante e de desgraças. Minha mente buscava uma resposta, um caminho de esperança em meio à escuridão. Senti uma profunda tristeza e angústia ao perceber minha situação naquele lugar desolado. Tudo ao meu redor era caos e desespero. Eu não conseguia evitar de me questionar o motivo de ter ido parar lá. O ambiente que me envolvia era uma terrível manifestação do vazio, com espíritos vagando sem rumo, perdidos em suas próprias aflições. A negatividade permeava o espaço, tornando-se uma presença opressora que sufocava minha alma. Enquanto caminhava por aquela paisagem sombria,
era confrontado com a visão de outros seres perturbados, manifestando agressividade e confusão. Seus olhares vazios transmitiam uma dor indescritível, um tormento que ecoava em mim e me fazia questionar a própria natureza da existência. A solidão me envolvia como uma névoa densa, me deixando perdido em meus próprios pensamentos. Naquele lugar não havia respostas claras, apenas uma miríade de perguntas que assolavam minha mente. Por que estava ali? Qual é o propósito de toda aquela aflição? Haveria alguma forma de redenção ou escape daquele mar de negatividade em que me encontrava submerso? Cada passo que eu dava era acompanhado por uma sensação de opressão, como se as paredes do próprio inferno se fechassem ao meu redor. Minha alma estava ferida e dilacerada, e a esperança parecia ter desaparecido completamente daquele lugar. Buscava desesperadamente por um sinal, uma indicação de que existiria uma saída daquela angústia insuportável. No entanto, à medida que me aprofundava nessa jornada, a confusão se intensificava. Os espíritos ao meu redor eram apenas sombras de suas antigas vidas, incapazes de encontrar paz ou descanso. Suas lamentações e gritos ecoavam nos confins do meu ser, agitando minha própria dor interior e me perturbando ainda mais. Naquele mar de sofrimento, era confrontado com a minha própria fragilidade e insignificância, um espectro perdido entre tantos outros. O desespero me consumia, minha alma clamava por uma resposta, uma luz que pudesse iluminar meu caminho naquela escuridão profunda. No entanto, a cada momento que passava, parecia que essa resposta era cada vez mais distante. O caos e a agonia que me cercavam eram como correntes invisíveis que me mantinham preso naquela realidade umbralina. A esperança tinha se tornado uma palavra vazia, uma ilusão fugaz, que se dissipava antes mesmo de ser alcançada. Naquele mar de negatividade, eu era apenas mais um, entre tantos que se perderam. A angústia se tornava minha companheira constante, alimentando-se de minha alma e deixando apenas um vazio doloroso em seu lugar. Mas mesmo no meio dessa escuridão avassaladora, uma centelha de determinação se acendia em meu interior. Sentindo-me perdido e desamparado naquele lugar de tormento, decidi buscar desesperadamente por auxílio, por um socorro. Minha alma clamava por orientação, por uma luz que pudesse iluminar meu caminho através das sombras. Cada passo que eu dava era pesado, carregado com angústia acumulada e a incerteza que me consumia. Entre as multidões de espíritos perturbados, encontrei um ser de luz, um mentor espiritual, cuja sabedoria era palpável em seu olhar sereno. Seu semblante transmitia paciência e compreensão, e meu coração se encheu de esperança ao perceber que talvez ele pudesse me oferecer as respostas que eu tanto buscava. Seu nome era Miguel. Com humildade e reverência me aproximei dele, ansioso por palavras de sabedoria que pudessem trazer sentido a tudo que estava passando. Ele me olhou com compaixão, enxergando além das minhas aflições e medos, e entendeu a magnitude do meu sofrimento. Seu olhar parecia atravessar as camadas mais profundas da minha alma, desvendando meus segredos mais sombrios. Com uma voz suave e reconfortante, ele começou a me explicar a situação em que eu me encontrava. Revelou que minha estadia nas sombras era o resultado de minhas próprias escolhas e atitudes durante minha vida terrena. Cada ação e decisão, cada palavra dita e sentimento cultivado deixaram uma marca em minha alma, moldando meu destino após a morte. Enquanto ouvia suas palavras,
Meu coração se enchia de uma mistura de culpa e compreensão. Percebi que, embora estivesse imerso no sofrimento, era o responsável pelo meu próprio destino. Minhas escolhas e ações não foram em vão. Elas tiveram consequências que reverberaram através das esferas espirituais, moldando minha existência, mesmo após a morte. Miguel continuou a falar, desvendando as camadas mais profundas da minha compreensão. Me ajudou a reconhecer que essa experiência no umbral era um chamado para a autorreflexão, o crescimento e desenvolvimento espiritual. Naquele lugar de dor e negatividade, eu era confrontado com as consequências de minhas ações passadas, e somente através do entendimento e do perdão poderia iniciar meu caminho para a salvação. Seu discurso transcendia o tempo e o espaço, e cada palavra ressoava em meu espírito com uma clareza assustadora. Eu senti uma mistura de gratidão e desespero, pois sabia que para encontrar a paz deveria enfrentar minhas próprias falhas e arrepender-me sinceramente por minhas ações passadas. A jornada rumo à luz seria longa e desafiadora, mas, com a orientação de Miguel, senti uma centelha de esperança acesa dentro de mim. Ele me ofereceu sua mão estendida, um gesto de apoio e encorajamento. Ao agarrá-la com força, senti a conexão entre nós, como uma âncora em meio a um turbilhão. Sob sua orientação, comecei a enfrentar corajosamente as perturbações que residiam dentro de mim. O caminho em direção à luz era íngreme, tortuoso, mas estava determinado a confrontar minhas próprias falhas, arrependimentos e mágoas que me mantinham aprisionado naquele lugar. À medida que mergulhava no profundo processo da autorreflexão, era atingido com lembranças dolorosas e verdades que antes eu preferia ignorar. Recordações de momentos em que agi com egoísmo, causando o sofrimento dos outros, ressurgiram em minha consciência como espinhos penetrantes. Senti o peso de cada má escolha e de cada palavra mal colocada, e a consciência de meu próprio papel em perpetuar a negatividade que havia se instalado em mim. À medida que me aprofundava naquele processo de autoconhecimento, percebi a importância de confrontar minhas próprias fraquezas e aceitar plenamente a responsabilidade por minhas ações. A culpa e o arrependimento se entrelaçavam em meu ser, e era doloroso encarar as consequências de minhas escolhas passadas. No entanto, eu compreendi que essa era a única maneira de verdadeiramente crescer e evoluir. À medida que abri espaço para a compaixão, percebi que também deveria perdoar a mim mesmo. A autocrítica implacável que me consumia por dentro começava a ser substituída por um entendimento gentil de que fui um humano encarnado, sujeito a falhas e limitações. Aprendi que o perdão não é um ato de fraqueza, mas uma demonstração de força e coragem. Isso permitiu-me libertar das amarras emocionais que me mantinham prisioneiros das sombras. No entanto, o perdão não se restringia apenas a mim. Fui desafiado com a necessidade de perdoar aqueles que me machucaram e causaram dor em minha vida terrena. Essa tarefa era monumental, pois exigia uma profunda compreensão e empatia pelos outros. Aos poucos, percebi que perdoar não é justificar ou esquecer o que foi feito, mas sim libertar-se do fardo do ressentimento e permitir que meu espírito siga em direção ao perdão. Era um ato de libertação, uma maneira de desfazer os nós que me prendiam no umbral. Esse processo requeria paciência e compaixão, tanto para comigo mesmo quanto para com os outros. À medida que me perdoei e aqueles a que me machucaram,
senti uma leveza que antes desconhecia, uma esperança que brilhava em meio à escuridão. Miguel me acompanhou nesta jornada, oferecendo seu apoio e orientação constantes. Ele compartilhou histórias de superação, mostrando-me que minha jornada não é solitária, mas parte de uma teia de experiências compartilhadas por outros espíritos em busca da luz. Enquanto enfrentava minhas perturbações internas, senti uma mudança gradual ocorrendo dentro de mim. Aos poucos, minha visão começava a clarear e eu encontrava um vislumbre de paz. O processo de autorreflexão e perdão levava a um profundo autoconhecimento, revelando camadas ocultas da minha própria essência. Compreendi que minhas imperfeições e cicatrizes emocionais eram parte integral da minha jornada, e não havia necessidade de carregá-las como fardos pesados. A cada passo que dava em direção ao perdão, sentia uma renovação de esperança e um despertar de compaixão em mim. Aos poucos, a negatividade que me cercava começava a perder sua influência. As correntes que me prendiam eram gradualmente enfraquecidas, permitindo que eu me movesse com mais leveza e liberdade através dessa paisagem assustadora. Embora a jornada ainda fosse desafiadora, Miguel me fortalecia com sua presença constante, seu apoio inabalável e sua sabedoria. E através de suas palavras reconfortantes, encontrei forças para continuar avançando, mesmo quando os obstáculos pareciam intransponíveis. À medida que me aproximava de uma compreensão mais profunda de mim mesmo, comecei a experimentar uma transformação interna. Minhas antigas feridas se tornaram cicatrizes que contavam histórias de superação e resiliência. O perdão, tanto para mim mesmo quanto para os outros, tornou-se um ato de libertação e cura. No entanto, mesmo nesse processo de enfrentamento das perturbações, reconheci que sou apenas um viajante em uma jornada eterna de evolução espiritual. Não há um fim definitivo para a busca pela luz. Cada desafio superado revela novos horizontes e novas oportunidades de crescimento. A busca pela saída do umbral sempre esteve dentro de mim. Quando me aceitei e perdoei a mim mesmo, bem como aqueles que de alguma forma me fizeram mal, Miguel segurou minha mão e me conduziu para um novo lugar chamado Colônia Esperança, onde permaneço até hoje. Estou trabalhando para me tornar uma pessoa melhor. Quero que esta carta sirva como orientação para vocês, para que possam trilhar um caminho melhor e saibam sempre que a saída está dentro de vocês. A luz que tanto procuram não está fora, mas sim dentro. Acendam essa chama de amor e brilhem neste mundo, de modo que o seu brilho ilumine o caminho daqueles que ainda estão no escuro. Esta é a minha mensagem. Até um dia. Meu muito obrigado a você que ficou até o final de mais este vídeo. Peço a gentileza que curtam e se inscrevam neste canal. Desejo a todos muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja.